em contato com o Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo por meio de um sólido ensino bíblico. A seguirem em contato, quando a fé dá lugar ao medo. Você já sentiu como se Deus lhe dissesse para fazer algo e você começou a fazer de um jeito? E então, em algum lugar do caminho, você desanimou, algo aconteceu, então você decidiu que ia fazer de uma outra maneira. E você percebe logo em seguida, você talvez tenha tomado um rumo errado. Que talvez decidiu fazer de outra maneira, pois parecia mais fácil, porque seu futuro parecia difícil, porque não era exatamente o que você queria na vida. Então o que acontece? Provavelmente você não parou para se fazer a pergunta: por que eu mudaria o caminho que Deus escolheu para mim? E eu acho que uma das razões principais é que nossa fé, ela dá lugar aos nossos medos. É disso que eu quero falar nessa mensagem. Quando nossa fé dá lugar aos nossos medos. Quando isso acontece, nós perdemos. Quando isso acontece, desobedecemos. Quando isso acontece, nós, muitas vezes, nunca voltamos ao lugar que Deus pretendia que estivéssemos. Então, um perfeito exemplo disso está em Gênesis capítulo 12. E eu quero que você abra lá, por favor, e nós vamos falar sobre o que ele diz. Gênesis capítulo 12, começando no verso 10. Bem, enquanto você está abrindo, vamos voltar aos primeiros versículos do 12 e lembrar o que Deus disse. Eis uma promessa incondicional a Abraão. Agora disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que vou te mostrar. Aqui está uma promessa incondicional que 7 vezes Deus fez a Abraão. Vou fazer de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu vou tornar seu nome grande, e assim serás uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, e aquele que te amaldiçoar eu amaldiçoarei, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Ponto. Você viu algum "se" ou mais nisso? Não. Essa é uma promessa incondicional de Deus. Se é incondicional, significa que nada vai alterá-la. Então, Abraão, no verso 7 e no verso 8, ele está a caminho de Canaã, saindo de Ur dos Caldeus, ou seja, ele veio do norte ao redor, em direção a Canaã, e a Escritura diz: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. Então ele construiu um altar ali para o Senhor, que lhe tinha aparecido. Depois ele prosseguiu dali para a montanha ao leste de Betel, e montou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E ali ele construiu um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, e então 2 vezes, eis o que ele faz. Quando ele para e ora, isso quer dizer, ele não está apenas honrando a Deus, mas reivindicando aquela terra. Está reivindicando uma terra que Deus disse que lhe daria. Então, se observar no verso 9, Abraão continuou sua jornada em direção ao Negueb, ou seja, indo para o sul agora. Ocorreu uma fome na terra, então Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Quando ele estava perto do Egito, então disse a Sara, sua esposa: veja bem, eu sei que você é uma mulher bonita, e quando os egípcios te virem, eles vão dizer: esta é sua esposa, e eles me matarão, mas te deixarão viver. Por favor, diga que você é minha irmã, para que tudo corra bem comigo por causa de você, e que eu possa viver por causa de você. Muito ruim para você, mas poderei viver por causa de você. Aconteceu que quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bonita. Os oficiais de Faraó viram e a elogiaram para Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Portanto, ele tratou Abraão bem por causa dela, e deu a ele ovelhas, bois, jumentos macho e fêmea, servos e jumentas e camelos. Ou seja, ele trocou aquela bela mulher por bois, jumentos, camelos e ovelhas. Bem, hoje isso seria um Mercedes, um Ferrari e um Rolls Royce. Tinha que ser algo, não? Mas o Senhor afligiu Faraó em sua casa com grandes pragas.
por causa de Sara, esposa de Abraão. Então Faraó chamou Abraão e disse: "O que é isso que você fez comigo? Porque você não me disse que ela era sua esposa? Porque você disse ela é minha irmã, de modo que eu a tomei como minha esposa. Agora então, eis a sua esposa, pegue-a e vá." Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele e eles o escoltaram para fora, com sua esposa e tudo que lhe pertencia. Você diz: "Mas o que isso tem a ver comigo hoje?" "Há muita coisa." Então ouça com atenção, porque o tema de hoje é este: quando a fé dá lugar e você começa a ficar com medo de fazer a vontade de Deus. A primeira coisa que eu diria é simplesmente essa, e quando isso acontece, é porque nosso foco mudou de Deus para nossas circunstâncias. Lembre-se que 2 vezes ele edificou um altar, reivindicou aquela terra para o Senhor, se mudou para Canaã, que é a promessa do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele se mudou para lá e, naturalmente, construiu altares lá. E quando chegou lá, se surpreendeu, havia fome na terra. Ele começou lá com fé, mas quando as circunstâncias mudaram, ele mudou de ideia, mudou de coração. Tinha construído um altar 2 vezes. Então, pense nisso. Deus não quer pego de surpresa. Então, Deus sabia que haveria uma fome. Ele sabia antes de Abraão começar que Abraão iria se deparar com uma grande situação que iria exigir que ele confiasse no Senhor. Então, eu penso, quando eu olho para isso, nós racionalizamos a obediência a Deus e dizemos: sim, Senhor, sim, Senhor. Então, quando as coisas não saem do jeito que a gente estava esperando, nosso sim, Senhor é talvez, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Então, o que acontece é, nosso foco muda de Deus para as circunstâncias. Sempre que permitirmos que isso aconteça, estaremos em problemas. Circunstâncias estão sempre mudando. Nosso foco tem que permanecer em quem Deus é, o que Ele prometeu. Ele sempre cumpre sua promessa. Então, o que ele fez? Tirou seus olhos de Deus e esqueceu totalmente dessas 2 vezes que construiu altares diante do Senhor e o adorou. Então, quando as coisas não estão indo tão bem, ele escolhe ir pela razão. A razão é a comida no Egito. Existe uma fome em Canaã. Então, ele segue para a direção oposta. Então, eis a verdade. E está cheio de verdade, então entenda. E é que, porque minhas circunstâncias mudam, não significa que eu deveria mudar. Se Deus te mostra a vontade dele em uma determinada coisa e te diz para fazer, ele deseja que andemos nisso. Então, lembre-se disso. Quando nós saímos da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, da palavra de Deus, nós vamos ter problemas. Segundo lugar, a fé dá lugar ao medo quando começamos a tomar decisões baseadas na razão humana em vez de se basear na fé em Deus. E foi isso que ele fez. A razão humana disse: há uma fome na terra. Não quero que minha família passe fome, eu perca todos os meus servos e meu gado e todo o resto. Então, baseado na razão humana, ele fez o que a razão humana disse para ele fazer: descobrir onde está a comida e ir para lá. Não é isso que Deus disse. Essa promessa de Deus era uma promessa incondicional de 7 vezes. Era uma coisa razoável de se fazer pela grande família, com todos os seus servos, todos os animais, assim por diante. Então, eis o que pensou. Ele raciocinou. Agora, ele está esquecendo o que Deus disse. Ele raciocinou: bem, eu vou para o Egito por um período muito curto de tempo. Vou conseguir comida suficiente e vamos voltar e fazer o que Deus disse para fazer. Ouça, a coisa razoável a fazer nem sempre é a coisa certa. O terceiro ponto que eu quero que entenda é este. Quando esquecemos que Deus é tanto provedor quanto protetor, fazemos as coisas do nosso jeito. Agora, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter se ajoelhado ou, como diríamos, ou construído um outro altar. Bem ali em Canaã, onde a comida era tão escassa e tudo parecia tão ruim. E se ajoelhado e dito: Deus, eis o que me disse para fazer. Eis a promessa que me fez. Agora, Senhor, olha essa bagunça. Senhor, não temos comida o suficiente. Agora, Deus, você é meu provedor, você é meu protetor. O que eu devo fazer? Deus, ele nunca está sem saber o que fazer. Ele deveria ter ficado exatamente onde estava e confiado em Deus, mesmo em uma fome, para prover para ele, mas não fez isso. Ele fez o que a razão humana disse para fazer, porque ele esqueceu que Deus era o seu provedor, bem como o seu protetor. E nós fazemos o mesmo. Olhamos ao redor, as circunstâncias e dizemos: bem, eu sei que isso é o que Deus disse, mas
Isso sempre nos mete em problemas. Quando fazemos um substituto para a palavra de Deus, vontade de Deus, o plano de Deus, vamos ter problemas. Bem, isso que eu vou fazer. Foi isso que Deus disse? Não, mas o que Deus disse não vai funcionar. Preste atenção. Deus não comete nenhum erro. Não existe tal coisa como o que Deus diz não vai funcionar. Bem, não vai funcionar? Você está vivendo em pecado e escolhe desobedecer a Deus. Mas qualquer coisa que Deus nos chame para fazer, Deus garantirá que dê certo. Mas, eis o que ele fez, ele olhou ao redor e disse, sabe, as coisas parecem ruins aqui e eu não quero perder todos os meus servos, todo o meu gado, todas as minhas coisas. Então, a questão é, o que ele deveria ter feito? Deveria ter confiado em Deus e sabido e lembrado por 7 vezes a promessa incondicional. Não se houver uma fome, ou se eu for atacado, ou se isso, Deus diz, eis o que eu vou fazer. Então, ele decidiu olhar ao redor e fazer a si mesmo a pergunta, o que eu deveria fazer, o que posso fazer nesse ponto? E o que acontece é isso. Quando Deus nos diz para fazer algo e começamos a procurar o que podemos fazer, temos problemas, sempre vamos acabar. Bem, não posso isso, não posso aquilo outro. Esquecendo do fato que, às vezes, Deus retém, retira ou nos coloca em um lugar onde somos completamente, totalmente dependentes dele, não percebendo que ele quer nos ensinar algo. Que ele queria ensinar a Abraão. Eu te fiz uma promessa de que eu proveria para você, te protegeria, não importa o que, incondicionalmente, essa é a minha palavra. E em vez de acreditar nisso, ele esqueceu o que Deus disse, ou ele olhou para as circunstâncias e disse, isso não vai funcionar. E provavelmente ele disse, tenho certeza que Deus entende. Você já disse isso? Eu sei que Deus vai entender. Não, ele vai insistir no melhor. Então, ele deveria ter parado bem ali, feito um altar para si mesmo e dito, Deus, eu cheguei até aqui, o que quer que eu faça agora? Ele esqueceu que Deus era o provedor, Deus é aquele que o chamou, Deus é aquele que fez essa promessa incrível, Deus é aquele que cuidou deles até agora, Deus é aquele que lhe deu servos, uma linda esposa e tudo mais. E agora, porque as circunstâncias não estão muito boas, ele decide dar um passo. Veja isso. Você dá um passo errado, está propenso a dar um segundo passo errado. E um terceiro passo errado. Obediência é fazer o que Deus diz para fazer. Quando ele diz faça, como ele diz para fazer e se não fazemos, o que acontece é que pagamos o preço. Então, isso é o que ele fez. Então, em vez de confiar em Deus para tudo que ele precisava, decidiu fazer do jeito dele. E eu acho que aqui está um bom exemplo de quando estamos dispostos a sacrificar nossas mais preciosas posses para ganhar o favor dos outros, nos metemos em problemas. Agora veja o que acontece. O medo dele o levou para o Egito, fora da vontade de Deus. Agora ele está enfrentando algo ainda maior, porque ele disse a ela, eu sei que você é uma mulher bonita. Disse isso algumas vezes. Ela deve ter sido uma mulher muito bonita, e eu sei que se descermos ao Egito, o que vamos enfrentar. E porque essa era a maneira que os faraós e os reis sempre agiam, eles simplesmente tomavam o que e quem queriam. Então, ele está indo na direção errada. Ouça, quando você dá um passo na direção errada, o segundo passo é mais fácil. Passo número 3 é mais fácil. É por isso que Deus quer que andemos em sua vontade e confiarmos que ele vai fazer o que ele prometeu fazer. Então, ele disse a ela, eu sei que você é uma mulher bonita. Então, eu quero que você volte para o versículo 12 por um momento. Nesse capítulo 12. Agora, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a mulher dele. E eles vão me matar. Veja isso, estamos falando de egoísmo. Veja isso. Quando os egípcios te virem, dirão, esta é a esposa dele, e eles vão me matar, mas vão deixar você viver. Isso é o que eles vão pensar. Por favor, diga que você é minha irmã para que seja bem para mim, por causa de você, e que eu possa viver por causa de você. De quem ele está falando? Ele está pensando em si mesmo. Eu estou disposto a abrir mão de você para me salvar. Agora, ele não pensa no que vai acontecer depois disso. Ele não pensa no que realmente vai acontecer. Ele só está dizendo, vou desistir de você para salvar a minha própria pele. Então, o que acontece? Ele chega lá e
O quinto ponto que quero destacar é este. Quando esquecemos as promessas incondicionais de Deus e começamos a temer o homem, algo acontece. Temos problemas. Agora, não estou dizendo que Deus faz promessas incondicionais para você todos os dias de sua vida. Há promessas incondicionais na palavra de Deus, mas depois de confiar em Jesus Cristo por um tempo, você deve perceber que Ele vai manter a promessa dele. E Deus fez um grande negócio disso com Abraão. Deu a ele todas aquelas promessas e sem exceções. Eis o que eu vou fazer na sua vida, ponto. E agora ele está no Egito, onde não deveria estar. E lembre disso, quando você vai para onde não deveria, vai fazer algo que não deveria fazer. E vai sentir algo que não deveria sentir. E você vai pagar um preço que não quer pagar. Então agora, ele saiu da vontade de Deus, está no Egito, e agora ele está preparando como eu vou resolver isso. E a única coisa que ele pode imaginar é estar disposto a sacrificar sua linda esposa. Foi o que ele disse, ela era linda. E quando os servos de Faraó viram, eles disseram que ela era linda. Então, Faraó, ele a levou, ele deve ter achado que ela era linda. Eu vou sacrificar minha bela esposa para salvar minha própria pele. E quando você pensa sobre isso e pensa sobre como isso se encaixa no plano de Deus, não se encaixa. É por isso que vai me ouvir falar muito sobre isso. Eis o motivo por que falamos da vontade de Deus. A vontade de Deus é o plano de Deus. É a mensagem de Deus, é a direção de Deus. E Deus quer que nós confiemos nele e o obedeçamos. E podemos nos levantar na igreja e cantar, crer e obedecer. Então depois sai e desobedece a Deus. Então Deus deu a ele essa incrível promessa. E agora ele está em uma situação onde ele sabe o que vai acontecer porque era o costume deles. Faraó pegava qualquer um que quisesse o quanto quisesse. Então ele a levou. Agora, levá-la não quer dizer que ele apenas a colocou num palco em algum lugar. Ele a tratou como sua esposa. Então, quando esquecemos as promessas incondicionais de Deus, nós começamos a temer nossas circunstâncias, nos metemos em problemas. E este é um perfeito exemplo disso. Fé dá lugar ao medo. Quando tomamos decisões que são ímpias, decisões que contradizem a vontade de Deus. Ele disse, você deve ir para Canaã. Ele não disse, você faria um desvio, ir para o Egito. Ele não disse, a menos que haja uma fome em Canaã. Ele disse, estou te enviando para Canaã, é aí que meu povo vai crescer. E ele só ouviu enquanto se sentia confortável. Então, aqui está ele agora, e ele está enfrentando uma situação que ele sabe que vai ser muito difícil. A única maneira de ele sobreviver a isso, ele sabe, é desistir dessa bela esposa. Porque era assim que funcionava naqueles dias. Se Faraó quisesse alguma coisa, ele tinha. Não havia dúvida. Então, o sexto ponto que eu quero que você anote é: quando estamos dispostos a causar nos outros dor e grande dano, com o objetivo de nos proteger. Quando fazemos isso, iremos enfrentar muitas dificuldades. E o que acontece é quando a fé dá lugar ao medo. Essa é a nossa resposta. Quando paramos de confiar em Deus e começamos a temer as circunstâncias, estamos dispostos a causar dor e grande dano para nos proteger. Agora ele disse: eles vão me matar e deixar você viver. Então, se você disser que você é minha irmã, eu serei bem tratado e minha vida será poupada por causa de você. Ponto. Então o quê? Então você vive com Faraó pelo resto da sua vida e eu sigo para onde? Aqui no Egito, onde não deveria estar. Então, se você disser que é minha irmã, eu serei bem tratado, minha vida será poupada por causa de você. E então, pense sobre isso. Sempre que você quer fazer algo errado, você geralmente consegue encontrar uma boa razão para isso, não é? Se quer fazer algo errado, pode encontrar uma boa razão para isso. Ele sabia que era errado. Estava disposto a desistir dela. E era isso que ele estava fazendo. Veja, o que aconteceu foi: ele tomou uma decisão ao chegar em Canaã.
Não era o que ele esperava, então ele se voltou para o que ele pensava ser o seu único recurso, que era o Egito. Não era o plano de Deus. Ele fez uma escolha baseada no raciocínio humano. Eu posso ficar aqui e morrer de fome, e posso virar e ir para o Egito, ficar lá por um tempo, até tudo melhorar aqui, e depois eu volto. Quando você sai da vontade de Deus, seu próximo plano nunca é garantido. Se sai da vontade de Deus, não importa o seu próximo plano. Se está fora da vontade de Deus, não pode contar com o próximo passo. A menos que você esteja se voltando para Deus. Tudo o que ele está dizendo é: ele vai me salvar. Então, o que acontece? A Escritura diz: mas o Senhor feriu Faraó e sua casa com grandes pragas, não só uma, plural pragas, por causa de Sara, esposa de Abraão. Agora, uma coisa você vai dar ao velho Faraó, ele foi sábio para entender. Então Faraó chamou Abraão e disse: o que é isso que você me fez? Por que você não me disse que ela era sua esposa? Por que você disse, ela é minha irmã, para que eu a tomasse por minha esposa? Agora que está sua esposa, pegue-a e vá embora. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e eles o escoltaram para longe, e sua esposa e tudo que pertencia a ele. Ouça, quando Deus diz eu vou fazer algo, ele vai fazer isso. Então o que ele faz? Ele envia uma praga tão forte para virar o Faraó e todo o seu reino de cabeça para baixo. Pegue essa mulher e saia daqui. E não volte mais. E tudo isso simplesmente diz: quando a fé dá lugar ao medo, entramos em sérios problemas. Entenderam isso? Quando a fé dá lugar ao medo, eis o processo, eis o que acontece. E, naturalmente, Deus preservou Sara. Ela teve um filho cuja linhagem chegou até Jesus. Lembra o que ele disse? Ouça, eu o amo, como Deus disse. Vou fazer de você uma grande nação. Eu não vou fazer de você um grande homem, vou fazer de você uma grande nação. Qual nação é essa? Israel, judeus. Eu vou te abençoar e fazer seu nome grande, e ainda estamos falando dele. Então você vai ser uma bênção. E ele foi. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. E em ti todas as famílias da terra serão benditas. Isso inclui todos nós. Agora, Deus manteve sua palavra. Mas a lição é bem simples. E ela é: quando minha fé dá lugar aos meus medos, vou fazer uma bagunça nas coisas. O que quer que seja. Não esqueça dessa lição. Quando sua fé dá lugar ao medo, de modo que você sai da vontade de Deus por medo do que quer que seja, tudo o que está fazendo é se metendo em problema. Você está saindo de centímetros de água para 60 metros de água e não sabe nadar. É uma grande história, porque é um grande aviso que quando saímos da vontade de Deus, saímos da vontade de Deus porque não cremos em Deus. Ouça o que ele diz: eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar. Não te confundir, fazer seu nome grande. Você será uma bênção. Vou abençoar aqueles que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Isso teria incluído Faraó. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus em sua promessa incondicional. Mas quando minha fé passa da minha confiança na palavra de Deus para o que eu posso fazer, o que parece melhor, o que é a coisa mais lucrativa, a mais aceitável, então tem um problema. Então, quando você voltar para casa essa tarde, talvez essa noite, quando você olhar para orar ou como quer que ore, talvez deva perguntar ao Senhor: Senhor, estou onde deveria estar? Estou espiritualmente por aqui no Egito, quando deveria estar em Canaã, te obedecendo, andando na tua vontade, no teu caminho, respondendo sua vontade para minha vida? Ou eu vou estar confiando nele ou cometendo um erro na vida? Sabe de uma coisa? Eu gostaria de sentar com cada adolescente e dizer: ouça. Ouça com atenção. Se você não ouvir mais nada, ouça isso.
Este é um padrão divino. Se você sacrificar qualquer coisa pelo pecado, está em apuros. Amém? Pai, te agradecemos por esta história. Obrigado por essa verdade. Obrigado por esse aviso. E eu oro para que você grave isso na mente e no coração de cada um que ouve, nesta sala e ao redor do mundo. E não faz nenhuma diferença quem, onde, quando, o que. O princípio nunca muda. Que quando saímos da sua vontade, nós vamos nos encontrar em medo e até mesmo em tragédia. E oro para que, se tiver alguém aqui hoje que nunca confiou em Ti como seu Salvador, dê a ele sabedoria, Deus, para te pedir que perdoe o pecado deles, pedir que o ajude a superar seu passado, a entregar a vida deles a Ti sem questionamento e começar a viver uma vida piedosa. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.